Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos. E dessa feita nós iremos responder a pergunta de um amado e querido irmão, que ele gostaria de entender o capítulo 11, versículo 26 da carta de Paulo aos Romanos, aonde o apóstolo aborda sobre a plenitude dos judeus, ou melhor, o que significa a expressão todo Israel será salvo, que Paulo fala ali no versículo 26 de Romanos 11. Essa é a pergunta dele. Qual é o significado da expressão todo Israel será salvo, que envolve a plenitude da nação de Israel, a plenitude do povo escolhido, do povo amado. Antes de responder a pergunta, nós precisamos entender um conceito que é paulino, totalmente paulino, sobre a questão da palavra mistério. Paulo vai falar aos Colossenses, Paulo vai falar na carta aos Efésios, em Corinto. Paulo vai falar também aqui na carta aos Romanos sobre mistério. E a palavra mistério no Novo Testamento não é aquilo que você imagina. Uma coisa oculta, uma coisa que não pode ser revelada, que não pode ser desvendada. Não, não é isso. Mistério no Novo Testamento era aquilo que estava oculto, era aquilo que ninguém sabia, era um plano secreto de Deus, era um plano misterioso de Deus que ele não revelou aos profetas do Antigo Testamento, não revelou a Moisés, não revelou a Abraão, não revelou a ninguém, mas ele revelou por meio do seu Filho, Cristo Jesus, e ele deu uma parte desse mistério ou dessa revelação ao apóstolo Paulo. Então o mistério era aquilo que estava em oculto e foi revelado e foi desvendado. O véu foi tirado, a cortina foi tirada. É isso que significa a palavra mistério no Novo Testamento. Então, antes de nós respondermos sobre a plenitude de Israel ou o significado do versículo 26 do capítulo 11, a expressão todo Israel será salvo, vamos aqui entender essa questão do mistério. Aqui em Romanos capítulo 11, se você ler o versículo 25, Paulo fala assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, aquilo que estava oculto, mas Deus, mediante o ministério de Paulo, revelou para ele. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Aí vem o versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Versículo 27. Esse é o texto. Então, o mistério aqui é a plenitude de Israel, a salvação da nação de Israel. Primeiro acontece a plenitude dos gentios, das nações. Depois, Deus se volta para Israel. Mas nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Se você ler a carta de Paulo, 1 aos Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo vai falar do mistério do arrebatamento, que Deus revelou para ele. Cristo revelou para ele. Olha só o versículo 51 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 15, o contexto, ele está falando da ressurreição. Da ressurreição. É
capítulo totalmente apologético. E olha só o que o apóstolo fala no versículo 51. Eis que vos digo, a minha tradução, que é a NA, diz assim: eis que vou lhes revelar o mistério. Olha só, ninguém sabia, estava oculto, era uma coisa misteriosa. E que mistério é esse? O arrebatamento da igreja. Paulo vai falar do arrebatamento da igreja e aquilo que vai acontecer com aqueles que já morreram e aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar. Eis que vos digo, ou eis que vou lhes revelar um mistério. E que mistério é esse? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, Deus revelou para Paulo o que ia acontecer. Com os mortos, seriam ressuscitados, com corpos glorificados, e aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar, também serão transformados com corpos incorruptíveis, gloriosos, e subirão juntamente com aqueles que acabaram de ser ressuscitados e tiveram seus corpos transformados, e irão se encontrar com o Senhor, com Cristo Jesus, o esposo, o noivo da igreja, nos ares. É um mistério. E Deus revelou para Paulo. Aquilo estava oculto e Deus, por meio de Paulo, o revelou. Trouxe a revelação para ele. E ele fala aqui. Outro mistério que o apóstolo Paulo ele vai nos falar está no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Capítulo 3, versículos de 1 a 6, que é a união dos dois povos, judeus e gentios, que não estava claro, não estava específico, não estava nada, não tinha nada que alguém não falou, ou alguém disse, ou alguém trouxe a revelação, ou algum profeta do Antigo Testamento havia falado, havia dito de maneira clara e específica. Não, era um mistério. E Deus, por intermédio de Paulo, revelou, trouxe à tona essa revelação. Paulo começa dizendo assim, capítulo 3, versículos de 1 a 6, de Efésios. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, ó gentios, que ele é o apóstolo dos gentios, das nações, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Olha só. E que mistério é esse? O mistério da união de judeus e gentios. Porque no capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo fala que em Cristo a barreira caiu. A barreira que separava os judeus e gentios caiu. De dois povos, ele fez um único povo, sendo Cristo Jesus o cabeça. Judeus e gentios fazendo parte da mesma aliança, fazendo parte da igreja. Olha que texto bonito. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, falando do capítulo 4. Ou melhor, falando do capítulo 2. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Aí o versículo 6 ele vai explicar. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Os gentios têm os mesmos privilégios que os judeus. Os gentios também são herdeiros. Os gentios também fazem parte da graça. Os gentios também são filhos de Deus por meio do Evangelho. E Paulo fala no versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Que revelação é essa? Se você for para Gálatas capítulo 1,
versículos 11 e 12, Paulo vai falar que ele não recebeu o seu evangelho de homem nenhum, mas ele recebeu o evangelho que ele pregava por revelação. O próprio Jesus revelou para ele. O próprio Jesus mostrou para ele o evangelho. Então ele não recebeu de nenhum apóstolo, não recebeu de homem nenhum, ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. É por isso que ele fala aqui, no versículo 3, do capítulo 3 da carta aos Efésios: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, aquilo que estava oculto, aquilo que não tinha sido revelado, aquilo que Deus não deu a ninguém, Deus deu a Paulo, mostrando que os gentios são co-herdeiros, mesmo tendo costumes diferentes, jeitos diferentes. Quem sabe vive uma vida totalmente diferente do povo judeu. Agora, por meio do evangelho, eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Era um mistério e Deus deu a Paulo essa revelação. Outro mistério é a relação entre Cristo e a igreja. Ou melhor, o casamento entre eu e minha esposa, entre você e sua esposa, é o símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Era um mistério. Ninguém sabia. E Deus, por intermédio do ministério de Paulo, trouxe-nos essa revelação. Olha o que ele vai falar em Efésios capítulo 5, versículo 32. Efésios capítulo 5, versículo 32. A partir do versículo 21 de Efésios 5, ele fala sobre o casamento. Mas no versículo 32 ele fala assim, ó: grande é este mistério. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu me refiro a Cristo e à igreja. O relacionamento entre eu e minha esposa é um símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo, o noivo, o esposo, e a igreja, a sua esposa, a sua noiva. É um mistério. Isso não está revelado no Antigo Testamento, mas foi revelado por meio do ministério de Paulo. Tem também o texto de Colossenses, capítulo 3, que Paulo vai falar também desse mistério. E nós não vamos ler aqui por causa do tempo, que Paulo vai falar do mistério que é Cristo. Na verdade, é o capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 26 da carta aos Colossenses, ele fala assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mistério aqui é Cristo. O mistério aqui é Cristo. Que era uma coisa que não era tão clara, não era específica, não era consistente, mas por meio de Paulo, ele trouxe essa revelação, deu a entender às nações, aos gentios, Cristo é o mistério. Então, Paulo, ele cita vários mistérios que Deus o deu. O mistério do arrebatamento, o mistério da união entre judeus e gentios, o mistério do casamento entre um homem e uma mulher, entre eu e minha esposa, que é o símbolo entre a igreja e Cristo Jesus. O mistério que é Cristo, Cristo em vós, esperança da glória, em relação aos gentios, a mensagem dos gentios, apresentando um Cristo, o Messias, o Salvador, às nações, era um mistério. E agora, em Romanos capítulo 11, você vai entender mais um mistério, que é o mistério da salvação do povo judeu. Que entra a pergunta do irmão. Então eu precisei fazer esse contexto, trazer esse contexto para esclarecer melhor. Então, Romanos 9, 10 e 11,
Paulo trata de maneira específica da nação de Israel. Romanos 9, eleição. Romanos 10, rejeição. Romanos 11, redenção. E nos versículos 25 e 26, Paulo vai nos revelar isso. Paulo já tinha falado, no versículo 12, sobre a plenitude da nação de Israel. E Paulo aqui, no seu argumento, eu gostaria de ser bem rápido aqui, sucinto, eu fiz a exposição de toda a carta aos Romanos, está na minha playlist. Vai na playlist aqui do canal, no nosso canal, está lá toda a exposição da carta aos Romanos, principalmente o capítulo 11, tá? Onde eu fiz aí as 4 ou 5 exposições no capítulo 11, explicando em detalhes. Mas aqui estarei focando só na pergunta do irmão. O que significa todo Israel, ou que todo Israel será salvo? Qual o significado dessa palavra que Paulo cita aqui? Mas, em Romanos 11, os versículos 10, ou melhor, os versículos 10 e 11, Paulo fala que a queda da nação de Israel, a sua incredulidade, trouxe bênçãos para os gentios. A incredulidade deles trouxe bênção para nós. Eles caíram, tropeçaram, mas eles não ficarão prostrados para todo sempre. O endurecimento vem em parte a Israel. Esse endurecimento tem prazo de validade. Esse endurecimento um dia vai acabar. E no versículo 12, Paulo fala assim, olha se a transgressão deles, o povo judeu, resultou em riquezas para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Então esse endurecimento de Israel, a incredulidade em relação ao evangelho, a Cristo Jesus, que eles não creem, Jesus é um bandido, é um impostor, é um mentiroso para eles, eles não creem, mas esse endurecimento veio da parte de Deus e trouxe salvação para nós, os gentios. Mas acontecerá um dia que essa cegueira será tirada, o véu será tirado, o endurecimento será retirado, porque em parte tem prazo de validade e vai acontecer a plenitude deles, a salvação completa deles. Aí entra no versículo 25, que Paulo vai revelar um mistério da salvação do povo judeu. E aqui nós temos 2 plenitudes. A primeira plenitude é a plenitude dos gentios. O evangelho está sendo pregado a todos os povos, a todas as nações, raças, etnias, credos, cor de pele, enfim, línguas, nações, línguas, dialetos. O evangelho está sendo pregado, sendo anunciado. E quando o último gentio, ou o último salvo das nações se converterem, que só Deus sabe esse número, Deus se volta para a nação de Israel. Deus se volta para a nação de Israel, porque o texto, a parte B do versículo 25 do capítulo 11, fala assim: veio um endurecimento em parte a Israel. É um endurecimento provisório, tem prazo de validade. E por quê? Paulo continua: até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Os gentios estão se convertendo. O evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo mostrado. O evangelho está sendo esclarecido aos gentios. Quando entrar a plenitude dos gentios, quando o último gentio for salvo, Deus se volta para a nação de Israel. Era um mistério que Paulo agora está trazendo a revelação, está revelando. Aí entra o versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Israel aqui não é o Israel espiritual, como disse João Calvino no seu comentário da carta aos Romanos, que ele entende aqui Israel no sentido de todo o povo de Deus, judeus e gentios. Não. O contexto vai contra essa ideia de Calvino, porque Paulo faz uma distinção mais de 4 vezes aqui: judeus, gentios, judeus, gentios, judeus, gentios. Os judeus aqui, o Israel aqui, é o Israel étnico. É os judeus de sangue, a raça judaica, os filhos de Abraão. E a expressão todo Israel será salvo não significa que cada judeu
cada indivíduo do mundo que é judeu será salvo, porque nem todos crerão, nem todos irão acreditar. Mas essa expressão todo Israel será salvo significa que uma massa enorme de judeus se converterão, não porque eles são judeus, mas porque eles irão se arrepender dos seus pecados, eles irão crer em Cristo Jesus, porque não há salvação fora de Cristo. Eles irão crer no Messias prometido, que é Cristo Jesus, se arrependerão e seus pecados serão perdoados. Então, o F.F. Bruce, ele diz que a expressão aqui, todo Israel será salvo, ela não significa necessariamente todo e qualquer judeu, sem uma simples exceção, mas sim Israel como um todo, a nação como um todo. Muitos judeus irão se converter a Cristo Jesus de uma maneira exponencial. Essa é a plenitude de Israel, cumprindo a palavra aqui do apóstolo Paulo. E ele, para corroborar e provar que esse mistério que estava sendo revelado irá se cumprir, ele cita 2 textos de Isaías e também Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34, a nova aliança. Olha só o versículo 26, que ele cita aqui, Isaías 27, 9. Ele fala assim, virá de Sião o libertador, o Messias, que apartará, que desviará de Jacó a impiedade. Citando aqui Isaías 27, 9 e também Isaías 59, 20. E o versículo 27, esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Jeremias 31, do 31 ao 34, a nova aliança. Então, esses textos se cumprirão de forma plena, de forma completa, de forma extensiva, quando eles se converterem. Quando acontecer essa salvação em massa, a plenitude deles irão acontecer e esses textos se cumprirão de maneira cabal, de maneira específica. É isso que significa a expressão todo Israel será salvo. Uma conversão, um grande número de judeus irão se converter, irão aceitar Cristo Jesus como seu Salvador, irão se arrepender dos seus pecados, irão se arrepender das suas mazelas. É isso? Ou é esse o significado da expressão todo Israel será salvo aqui? Não se fala de cada indivíduo israelita, judeu do mundo, mas sim a nação como um todo. Deus cumprindo as suas palavras, Deus cumprindo a sua promessa. E esse era um mistério que estava oculto no Antigo Testamento, mas Deus, por intermédio de Paulo, trouxe-nos a revelação. Amém? Está aqui respondida a sua pergunta, meu querido. E se você tiver dúvidas sobre algum texto da palavra de Deus, deixe aqui nos seus comentários, que nós estaremos selecionando e respondendo na medida do possível. Tá? Deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua pergunta, deixe a sua dúvida e nós estaremos respondendo. Graça e paz a todos. Muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga, a todos aqueles que acompanham aqui o nosso humilde canal. Deus os abençoe mais uma vez. Até os próximos vídeos, querendo Deus.